Pô, meus amigos, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, se inscreve no canal pra você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir. E cara, bizarro, né, cara? Acesso Total. Acesso Total é o documentário que vai sair do Palmeiras num ano que o Palmeiras conseguiu duas vezes, né, cair pro Corinthians, ou seja, perder um título e ser eliminado de uma competição. Coisa que nunca tinha acontecido na história do Palmeiras. Contra o Flamengo, nem vale a pena falar. Ah, competiu até o final. Ah, tentou até o final. Ah, se esforçou até o final. Mas no final, quem bateu o campeão foi o Flamengo. Então, assim, esse vídeo eu vou abordar um tema a respeito da rivalidade Palmeiras e Corinthians. E até vou tocar um pouco no assunto do Flamengo, porque o Flamengo ganhou as principais competições e o Corinthians ganhou duas competições. Que se o ano do Palmeiras fecha com o Paulista e uma Copa do Brasil, a gente vai falar que segue, né, numa rota de conquista que, por mais que se tenha as dificuldades aí em interpretar muitas vezes o trabalho do Abel Ferreira, ainda a gente vai falar que segue, né, vencendo o título. Então o que aconteceu foi que a gente passou em branco, num ciclo de 600 dias até desde a última conquista, e cara, lançaram um documentário, porque obviamente isso já estava previsto. É uma verdadeira vergonha, cara, é uma verdadeira vergonha. Eu não vou assistir, não faço questão. Claro, tem atletas desse elenco que a gente gosta, que a gente admira, que a gente entende que pode sim ainda ter um ciclo vitorioso aqui no Palmeiras. Teve a saída aí do Aníbal, né? Inclusive as próprias postagens da saída do Aníbal, se a gente parar pra refletir um pouquinho, assim, a gente realmente fica meio perdido com o que estão fazendo com o futebol, né? Porque o Aníbal tinha tudo pra dar certo no Palmeiras, mas a verdade é que não deu. Na verdade não deu. Era um atleta, por exemplo, que eu gostava, que eu colocava muita esperança, né, no trabalho do Aníbal Moreno. Era aquele tipo volante que parecia que ia saber marcar muito e sair jogando, e não deu em nada, né? Não conseguiu devolver para o Palmeiras aquilo que o Palmeiras colocou como investimento nele. E claro, vai ter ainda a chance de dar a volta por cima no River Plate, que o River Plate também quis o Flaco Lopes, né? Mas não vai ter talvez a grana para pagar o Flaco Lopes, e dependendo de como for a temporada do Flaco, o Flaco pode também forçar uma saída pro River Plate lá na frente. Mas o assunto do vídeo de hoje não é nem isso, tá? É o quanto o título do Corinthians me incomodou zero. Sabe que é a primeira vez, mano, na história como palmeirense, na minha história como palmeirense, que eu não fico bravo com o título do Corinthians. É tipo zero. Não fiquei bravo também com os títulos do Flamengo. Por mais que a gente teve aí as questões de... Porque no final das contas a gente tá vendo uma antipatia, uma coisa absurda dessa diretoria, desse treinador. Ontem foi aniversário, inclusive, do Abel Ferreira, e eu convido os senhores de passar nas redes sociais do clube e pegar cada comentário e analisar o que as pessoas acham do trabalho do Abel. Isso não é uma coisa que eu tô falando. Então, cara, eu sou palmeirense desde os 4 anos de idade. A minha vida gira em torno da Sociedade Esportiva Palmeiras, muito antes daqui, de eu ter canal no YouTube, de eu querer falar sobre Palmeiras. Então, minha vida sempre, ela teve um viés no futebol, né? Então, ou seja, se a gente tá feliz é porque estamos com futebol acontecendo, estamos vendo jogos de futebol. E, cara, eu até vi os corintianos aqui na Praça Central da minha cidade comemorando, e não me incomodou. Cara, não me incomodou. Porque tem merecimento, por mais que algumas pessoas falaram de questão de arbitragem. Quando eu falo que tem merecimento é porque, assim, o Corinthians desse ano, ele não foi montado pra vencer campeonato nenhum, cara. E é isso que quando eu falo de merecimento, desculpa que não sei se vai sair um vídeo aí. Foda-se. Então, assim, não é que... Desculpa aqui, tá, rapaziada, que eu abri a janela aqui do computador, ele tava desligado há alguns dias. Então eu tô fazendo esse primeiro vídeo, nem vou falar assim, rapaziada, o cenário tá pronto, porque ainda tem muita coisa pra chegar. Então, tipo, eu podia mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas, ó, se eu vier pra cá, você vai conseguir ver um pouco mais. Mas aqui é a parte da live, né, é o que vocês vão ver em live, mas é maior que isso daqui, né, então tem a parte aqui que vocês não estão vendo, que é onde vai acontecer gravações de reunião, de gravações de podcast. Reuniões também sobre a nossa mídia alternativa. Então algumas coisas eu vou fazer aqui nesse espaço. Eu tenho esse espaço, tenho mais um, que é basicamente a mesma coisa que esse, só que num contraste no branco, né? Esse aqui é marrom escuro, o outro é branco. E espero que seja um espaço bom para as nossas gravações, que seja algo bom, sabe? Que seja um período bom. Mas voltando, eu tava vendo os caras comemorando, cara, e eu não me incomodei. E, cara, eu sou palmeirense demais, velho, só que eu não me incomodei. Então, quando eu falo de merecimento, eu acho que você pega os jogadores do Corinthians, esquece a instituição. Mano, os caras tinham tudo pra ter um ano igual ao do Palmeiras, ou pior.
Na verdade, igual do Palmeiras não que o Corinthians ficaria em segundo nas competições, segundo na Libertadores, mas que não ganhasse nada. E os caras foram lá e ganharam 2 títulos, cara. Um título que, pra mim, é de uma expressão duvidosa, porém pro Corinthians é um título que movimenta, que projeta o ano, que anima o torcedor. Em meio a esse ano, o Corinthians fez uma campanha do ponto de vista do torcedor, tá? Não do ponto de vista do institucional. Incrível, né? O torcedor tentou salvar o clube. Claro que não teve condição, né, de arrecadar tudo o que precisava, mas se você pega a premiação da Copa do Brasil, se o Corinthians tiver alguma responsabilidade com dinheiros dos torcedores, que foi premiação de Copa do Brasil e bilheteria, mais o que eles arrecadaram, o Corinthians pode, tipo, sabe, respirar na próxima temporada, montar um time para Libertadores. Já tem, por exemplo, o Memphis, o Cancelo tava aí até ontem, por que não, né? E aí, cara, aí a gente tem o Corinthians voltando, né? E eu acho que, de certa forma, é bom para esses soberbos, esses arrogantes de dentro do Palmeiras voltarem a trabalhar. Porque pra mim é o que eles não estão fazendo. Pra mim é o que eles não estão fazendo. Então não tem como eu vir aqui, por mais que eu queira falar um monte de coisa do Flamengo, um monte de coisa, mas não tenho nada pra falar. E é muito pequeno você ficar procurando coisinhas pra desmerecer, porque nas conquistas do Palmeiras, se os rivais quiserem também ficar procurando coisinha de arbitragem pra ficar desmerecendo, vai viver desmerecendo. Você vai falar assim, mas Fernando, eles fazem, eles fizeram, ou vão continuar fazendo. Beleza, mano. Cada um faz aquilo que o coração deseja. Não foi o que eu vi. O Vasco poderia ter batido o campeão? Sim, cara, poderia sim. Assim como o Palmeiras poderia bater campeão de Copa do Brasil, aliás, de Campeonato Paulista, mas quem bateu foi o Corinthians. Então eu não tô aqui pra falar o que poderia ter acontecido, e sim aquilo que aconteceu. E esse aí que queimou a língua não fui eu. Porque quem falou essa merda aí, ó, foi o seu técnico. Você que apoia esse falastrão aí, foi ele que falou. Últimos anos, ver quem tem tido mais gana, não vale só ter gana num jogo só, né? Se me perguntarem se eu quero ganhar ao Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Não, que aqui se ganha título, essa arrogância precede a queda e caímos sim. Caímos e já estamos sinalizando com essa presidente, com esse técnico, o mesmo caminho que o São Paulo seguiu. Só que aí cabe a cada um de nós fazer uma reflexão e como vai fazer a cobrança, como vai ser a cobrança. O que me deixa muito tranquilo é que vai ter que trabalhar, irmão. Porque não tem espacinho mais pra ficar seduzindo o torcedor em coletiva. Isso me deixa satisfeito. Eu vou dormir tranquilo o final do ano. Porque é eles que vão ter que ficar de férias pensando, nossa, vai ser foda esse ano. E vai ser foda na cobrança. Vai ser foda. Porque não é pouca grana que foi colocado nesse time. Se tivesse o Palmeiras com as dificuldades financeiras de outras equipes, como o Fluminense, o Vasco, entre outras equipes, eu peço até desculpa se eu gritei muito aí no microfone, não era a minha intenção. Tô quieto alguns dias, aí você vai falar assim, olha que contraditório, falou que não se incomodou com o título do Corinthians. Cara, eu tô incomodado com o Palmeiras, não com o título do Corinthians. Que ganhe mesmo. Que ganhe próximo Paulista. Se for pra gente ver essa soberba de dentro do clube caindo, ruindo, rachando, que bom. Que bom. Porque esse treinador não merecia nesse ano ganhar título. Pela postura dele, não é uma postura só de um ano. O que mais me assusta é que é uma postura recorrente. As pessoas falavam do Tite no Corinthians por menos. As pessoas falavam do Jorge Jesus por menos. Não tinham 30% da arrogância do senhor Abel Ferreira. E é o momento de começar a olhar pra dentro. É de fazer uma reflexão. De entender o que tá acontecendo. Ou então, o caminho tá sendo traçado, ó. A Leila sair, um time multimilionário, sem DNA campeão, soberba, vivendo das conquistas do passado. É só seguir reto. Então, cara, desde que eu me entendo por moleque, é a primeira vez que eu vejo rivais ganhando título. 2 times que não necessariamente eu simpatizo, mas que eu consigo reconhecer que ficou em boas mãos. E é absurdo eu estar falando isso, mano. Eu não esperava falar isso um dia na minha vida, mano. Mas ficou em boas mãos. Vendo o que o Palmeiras faz com o seu torcedor, o que foi feito no vestiário do Palmeiras, várias coisas que estão sendo feitas na cara do torcedor, me desculpa, ficou em boas mãos. Ficou. Se tivesse ficado com o Vasco, também teria ficado em boas mãos. Se tivesse ficado com o Racing, deveria ter ficado em boas mãos. Se ficasse com o Estudiantes, ficaria em boas mãos. Mas com o Palmeiras não merece. Não merece. Esse time ele precisa urgentemente fazer uma reflexão de como é e como age as suas lideranças. O torcedor fazer o apoio que fez para escutar uma semana depois do técnico, que só ele acreditava, esse cara não merece ganhar.
Esse cara não merece o apoio. Ele merece cobrança. Cobrança em cima dele. Apoio ele não merece. Agora, cada um é cada um. Se você acha que ele merece, se você quer fazer um apoio, você faz. Cada um é cada um. Tô falando o que eu acho. Então é a primeira vez que eu me vejo não me incomodando com o título de nenhum rival. Não me incomodo. Porque tava desenhado o fracasso. Só não via quem não queria. Pior time do Mundial de Clubes, o time brasileiro. Foi o pior. Ganhou do Botafogo, mas pra mim foi o pior. Se você olhar como classificou no Campeonato Paulista, se você olhar que saiu precocemente da Copa do Brasil, se você vê que no Campeonato Brasileiro não ganha de nenhum time do G6, que é um time alérgico a G6, esse time não pode bater campeão, né? Não é esse time que deve bater campeão. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Gostaria sim de estar fazendo essa véspera de Natal, igual o Lyon fez, né? O vídeo do Hendrick aí. Mas não dá, né? Esse daí é o fim de ano palmeirense e vamos esperar pra ver como é que vai ser o próximo. Espero que melhor do que esse e com menos falácia e mais trabalho. Alérgicos a trabalho. Tamo junto, meus amigos. Valeu e a gente se encontra em transmissão ao vivo no Não Importa o Que Digam. E um abraço, comenta aqui se você teve uma sensação parecida ou não. Se você acha que não foi merecido os títulos de Corinthians e de Flamengo. Um abraço.